Fala comigo, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Everson Alves Narrador no YouTube e também no Instagram, Everson Alves Narrador. Bom, pessoal, eu fiz uma postagem bem curta falando, né, de como foi a corrida, como terminou a corrida de hoje, o Grande Prêmio da Itália disputado em Monza. Com a vitória do Max Verstappen, né, uma vitória sensacional, com o Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. E o Gabriel Bortoleto fez uma excelente corrida, acabou a corrida em oitavo. Só que tem uma situação na corrida que me deixou um tanto quanto enojado. Por que isso? Eu que sempre me acostumei a ver a McLaren, dos pilotos brigarem, disputarem posição na pista, trocando tinta. O que aconteceu hoje com a McLaren foi uma coisa digna de nojo, digna de horror. Por que isso? O Lando Norris teve um pit stop muito ruim. A equipe colocou em 5 segundos o pit stop dele. Em contrapartida, o Oscar Piastri teve uma. Acho que teve até o recorde de melhor pit stop do ano, 1.9. Pois bem, gente. E o que aconteceu? O Piastri ficou na frente, Norris em segundo, e simplesmente o pessoal, a cúpula de lá de cima da McLaren fez o quê? Fez com que o Piastri abrisse espaço para o Norris passar, fazendo aquele chamado meia-culpa, né, pelo trabalho horroroso que os mecânicos da McLaren fizeram ao Norris, e terminou a corrida da maneira que terminou. Então eu acho que é nojento demais. Eu que me acostumei a ver a Fórmula 1, eu vejo a Fórmula 1 desde 1984. Podem conquistar o que contestarem o que vocês quiserem, mas eu sei que o nicho da Fórmula 1 é muito grande. Quando você pesquisa e lembra das coisas, a gente tem aquele senso crítico com a idade que a gente tem, certo? Então o que acontece? Eu sempre me acostumei a ver a McLaren brigando, os dois pilotos brigando na pista. Me acostumei a ver isso. Eu sou da época de Senna e Prost, que o Prost, a qualquer custo, para o Senna não ser campeão, ele jogou o carro em cima do Ayrton. E eu vou mais atrás ainda, hein? O Nick Lauda, a última temporada dele, da carreira, foi em 85. Em 85, o Alan Prost, que era o companheiro dele, estava disputando o título com o Michele Alboreto da Ferrari. E naquela altura do campeonato, faltando umas 4 corridas, o título do Alan Prost estava bem encaminhado, certo? Só que aí o Nick Lauda ele não fez uma temporada boa, com muitos abandonos, batidas e coisas assim. Só que teve um grande prêmio da Holanda, em 85, em Zandvoort, que o Nick Lauda estava na frente, o Prost em segundo, e mesmo assim, o pessoal da McLaren não deixou que o Lauda abrisse caminho para o Prost ganhar a corrida e encaminhar o título. Isso não aconteceu. Entende? Quem quiser puxar lá atrás, quem quiser contestar o que eu estou falando, pode ir lá. Pode ir lá, tem provas. Agora, com esses dois aí, ó, que olha, foi um presente de Deus. Os dois nasceram virados de quina para a lua. Os dois estão com 2 carros que são os foguetes. Os dois vão brigar pelo título. E é uma tristeza enorme ver que o Max Verstappen, com o carro que tem hoje na mão, tá muito longe da briga do título. A diferença, só pra você ter uma ideia, do Norris do Piastri pro Verstappen é 93 pontos. E faltam 9 corridas para acabar. Só se acontecer dos dois desagalfinhar e bater, que isso não vai acontecer, que isso hoje foi provado, tá? E se tivesse 9 grandes prêmios da Itália como hoje, o Verstappen tiraria essa diferença e seria campeão do mundo.
Porque para mim o Max Verstappen é o melhor piloto na atualidade com o carro que tem. Ele tá numa fase como a do Ayrton Senna em 1993, de McLaren, Ford Cosworth, batendo de frente com as Williams de outro planeta. Bateu de frente, chegou a ser líder do campeonato, mas aí o carro não tinha consistência nenhuma, quebrava. Teve alguns erros? Teve, claro que teve. Por exemplo, na Alemanha, por exemplo, ele estava largando na frente, só que rodou e caiu de último e voltou em quarto. Acabou a corrida em quarto ainda. Tudo bem que era aquela Hockenheim, da Floresta Negra, de altas retas e tudo mais. Mas tá nessa fase o Max Verstappen. E pra mim é o melhor piloto disparado, gente. Mas enfim. Pelo conjunto da obra das 16 corridas que estão aí, já estão aí pela frente, infelizmente o Max Verstappen ficou muito longe e praticamente é impossível brigar pelo título. Pra mim é tristeza. Por que da minha tristeza? Você acha que o Verstappen ia deixar passar batido o Norris, querer passar o Piastri assim, facinho, assim, num estalo de dedo? Não. Tanto é que quando ele chegou na categoria em 2015, brigando pela 15ª posição, eu não lembro qual era o companheiro do Verstappen em 2015. Ele simplesmente chegou no rádio lá e falou assim, ó, o seu companheiro de equipe tá melhor que você, tá atrás de você, libere o espaço. Até viralizou o rádio dele com aquela música da Amy Winehouse, né? O No, No, No. E não, ele não abriu o espaço. Piloto que quer ser campeão tem que ter a personalidade que o Max Verstappen tinha e ainda tem nos dias atuais. Se quiser brigar, se quiser passar, passa na pista. Não precisa de mudança de troca de posições de jeito nenhum. Por isso que o Verstappen destrinchava os segundos pilotos. Por isso que destruía. Por isso que hoje, disparadamente, é o melhor piloto do mundo. Em relação à McLaren, meu. Olha. Ó aqui, ó. Eu até tapar minha cara, ó, de vergonha. Vocês mancharam a história de uma equipe vencedora que eu acostumei a ver vencer e os pilotos brigarem na pista, trocando tinta. E hoje vocês fizeram essa palhaçada. É brincadeira vocês, hein? Sorte que vocês, ó, estão com um carro maravilhoso. Lando Norris e Oscar Piastri nasceram com aquilo pra lua. E por isso que vão brigar pelo título. E é uma pena mesmo que o Verstappen não vai ter condição de vencer o campeonato de 2025, que seria o campeonato do holandês. Fechado, gente? É o desabafo que eu tive no Grande Prêmio da Itália. Isso aí é de um cara que é apaixonado por Fórmula 1 como eu sou. E hoje me senti enojado com a atitude da McLaren. Coisa que eu nunca vi em 41 anos que eu acompanho esse negócio chamado Fórmula 1 e que eu tanto amo. Fechado, gente? Então, eu não fiz o pedido no começo, mas tem que fazer agora. Certo? Pedido maroto. Se inscreva no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixem um comentário o que vocês acham dessa balbúrdia que aconteceu hoje lá na Itália, lá no circuito de Monza. E me deem o feedback positivo e negativo, mas sempre com respeito. Fechado, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Everson Alves, narrador. É o esporte em todas as suas formas.